Então, este é o Morro da Galheta, né? Então, a gastronomia em Florianópolis é o tema, porque o Morro da Galheta ele está inserido dentro de Florianópolis e é a partir daqui, então, que na ilha de Santa Catarina a gente começa a documentar esses monumentos megalíticos, né? Então, essa primeira etapa que eu vou estar apresentando é como surgiu essa pesquisa aqui no Morro da Galheta. Então, em 1986, eu saí para pescar, e aqui nessas proximidades existem algumas inscrições rupestres, e um antropólogo tinha passagens nessas inscrições, e eu questionei de quem tinha gravado, quando, o que significava. E na falta dessas respostas, então eu resolvi voltar a estudar para interpretar esses desenhos, mas em 88 é que começa essas revelações, né? Então eu começo um trabalho de interpretação em fevereiro de 88. Em junho de 88, no mesmo local, onde eu tive a primeira intuição de voltar a estudar, eu estou vindo do mar nesse barquinho que meus amigos haviam comprado, é a Marisca, e quando eu estou vindo do mar, ainda era muito cedo, esse barco se alinhou aqui com as pedras, a Pedra do Frade, né? E o sol que estava nascendo. Inclusive, hoje eu fiz um Reels no Instagram mostrando o sol nascendo, onde, então, quem quiser depois mais detalhe, ali foi postado ali no Instagram esse Reels, né? Mostrando esse alinhamento como se dá. Então, isso foi no solstício de inverno de 88. Em seguida, eu percebi, né, porque ele não ficava completamente alinhado, e aí descobri que tem um ponto que é na entrada da trilha, entre duas paredes, né, fica um 90 graus, quando você pula da trilha, onde o sol nasce no meio dessas duas pedras, formando um triângulo. Depois, a gente, junto com o professor Germano, a gente começou um trabalho de um levantamento desses monumentos, patrocinado pela prefeita, na época, Ângela Min, e a gente verificou, então, que o sol nascia bem no meio das duas pedras a partir dessa inscrição aqui, ali próximo a ela, né? E também, aí sim, no solstício de verão. Então, mas foi só em 88 em julho de 88, que eu estou sentado atrás da minha casa e vi então a lua nascendo no meio dessas duas pedras aqui no Morro da Galheta. E quando eu vi a lua nascendo aqui, eu tive uma intuição de que ela nasceu no meio dessas duas pedras, conhecida como Pedra Virada. Então eu tive a intuição de que essas pedras faziam parte de um calendário astronômico. E então, na hora que que a lua nasceu aqui, eu lembrei de outras pedras que tem aqui na região, que é essa pedra do Menir Central, que hoje a gente dá o nome. Na época ela fica ainda no lado do caminho que dá acesso para a Galheta. Existem dois caminhos, né? Mas um dos caminhos é esse aqui. Então, quando eu era criança, eu passava pelo lado dela e ficava questionando como que essa pedra tinha parado em cima de outra pedra ali, porque na época estava tudo muito limpo, né? O pessoal criava gado e fazia roça no morro, então a vegetação do Morro da Galheta era completamente diferente do que é hoje. Nos anos 80 era pasto praticamente, né? Então, mas desde criança eu passava por ali e sempre me questionava. E também lembrei de outra pedra que é mais ao norte, a pedra que o pessoal chama Pedra do Urubu, que depois a gente denominou ela como Pedra do Portal, porque ela tem outra parte do lado dela que forma uma espécie de portal. Então, eu imaginei que isso deveria fazer parte de um calendário, e eu comecei a colocar o sol no meio dessas duas pedras, né? E comecei todo dia de manhã, eu acordava mais cedo para ir na Galheta buscar o peixe, deixar em casa, para os meus irmãos, porque meu pai nessa época teve câncer e eu estava estudando e a gente tinha um terreno ali, a gente não queria vender, então foi toda uma correria, um trabalho bem difícil nessa época, porque eu tinha que ir buscar o peixe 4 horas da manhã, botar uma vaca aqui perto dessas pedras, no morro,
vim correndo, tomar um banho, pegar carona, ir para a universidade, era uma luta muito grande. Mas todo dia de manhã eu colocava o sol no meio dessa pedra e fui indo com ele do sul, né? Ele foi vindo para o norte, porque quando eu observei era julho, 28 de junho. Então o sol estava nascendo aqui perto do portal. E ele foi caminhando para cá e eu fui vindo com o sol. Enquanto o sol vinha para o sul, eu me dirigia para o norte. Então acabei descobrindo, nos fundos da casa da minha família, essa plataforma onde eu parei, né? E à medida que eu parei em cima, e no dia 25 de novembro, o sol nasceu bem no meio das duas pedras. Eu fiquei estranhando por ser dia 25 de novembro, porque ainda faltava um tempo para o solstício de verão, né? Que é dia 21 de dezembro. Mas eu continuei em cima da pedra e fui verificar que o sol foi um pouco para o sul. E então eu subi no morro e acabei descobrindo o Dome da Oração nesse local. Então, o Dome da Oração, eu sempre achei, né, que o Dome da Oração estava alinhado com a plataforma para ele, mas depois, no final, vocês vão ver que não é bem ele, que tem um espaço ali que o Dome da Oração está configurado para um outro momento. Então, à medida que eu fiquei, permaneci na plataforma, observando o sol voltou, passou pela pedra virada novamente e foi parar na frente do Meni Central no equinócio de outono. Então, quando ele parou ali, quer dizer, ele não parou, né? Ele continuou, mas no dia ele nasceu bem em cima dela, né? E aí eu comecei a entender que realmente isso fazia parte desse calendário astronômico. Então, o Sol continuou se deslocando para o norte e ele foi até um pouco mais para baixo, passando da Pedra da Boa Vista. E, no momento, eu não entendi, porque a Boa Vista era a pedra que estava mais visível, né? Mas ele não estava alinhado com ela. Então, um dia eu estava lá na praia da Barra da Lagoa, ali na região do Projeto Tamar, e olhei para o mar, olhei para o morro, como o morro, a vegetação era capim gordura, então essas pedras estavam bem visíveis. Aqui na parte de baixo, onde está o sol, está aparecendo essa manchinha. De lá eu vi na silhueta do morro saindo uma pedra. E aí eu fui até esse local e quando eu cheguei, encontrei com essa pedra que estava marcando o alinhamento. Eu denominei essa pedra, eu acho que o Dalton está aí, Pedra do Dalton, que ela está na propriedade dele, inclusive. E o Dalton é um arqueastrônomo nato também, que tem nos ajudado bastante nessa pesquisa, já temos viajado para vários lugares, e através da Academia para a Ciência Futura, ele é um dos coordenadores das pesquisas, né? Então, é merecido essa homenagem a ele em relação a esse monumento, né, que tem uma característica de dome e menhir ao mesmo tempo. Mas eu fui nessa pedra aqui e, quando eu cheguei nessa pedra, acabei olhando para o norte e tinha outra pedra saindo da silhueta do morro e eu fui ver, descobri que tinha o Pensador, né? Que depois, mais tarde, as pessoas... Quando a gente resolveu fazer um projeto de um turismo arqueológico e de infraestrutura no morro, né? Então, a gente consultou o pessoal da Biosfera, não consultou, a gente contratou eles, através de algumas empresas, para fazer o projeto de turismo do Morro da Galheta. E eles falavam, o pensador, inclusive, foi a capa do projeto, e eu não entendia o que eles estavam falando. E aí, um dia, eu olhei para a pedra e falei, não, eu entendi agora o que eles estão falando, né? Que ela tem a forma, realmente, de um pensador. E agora, nos últimos estudos que eu fiz, nesse artigo, eu comecei a fazer um levantamento um pouco mais profundo. Então, eu descobri que o Dome da Oração, ele marca o limite máximo da Lua no hemisfério sul, porque o Sol ele vem a 116 graus, mas a Lua, em determinada, não é sempre que ela vai toda vez, ela leva 14 dias para o norte e 14 para o sul. Então, nem toda Lua vai até o máximo no hemisfério sul. Às vezes, ela fica em cima da pedra virada, mas em algumas vezes, como aconteceu com a Lua cheia agora de junho, que só vai acontecer novamente daqui a 18 anos, né? Ela passou do limite dela e veio até o Dome da Oração. E, inclusive, eu documentei, depois a gente vai mostrar isso. E ela também foi no limite máximo dela ao norte e veio até
aqui o pensador. Então, eu acabei, né, descobrindo que esse monumento ele está ferido não só para a Lua, não só para o Sol, mas também para a Lua e para as estrelas, porque estão configurados aqui com as Pleiades e também com Escorpião, Sírius e Órion. Então, olhando na plataforma, no dia 25 de novembro, o Sol nasce a partir da ponta sul dela. E ainda levava 26 dias para o Sol chegar lá na Pedra Virada. Então, eu comecei a observar, e o Sol, como eu falei, tinha passado e passou dela. E eu acabei descobrindo que o alinhamento é 20 metros depois, para o lado norte dela. E exatamente numa pedra que acaba esse processo. E aqui embaixo, hoje tem as casas, mas antes esse lugar era água. Então, se a gente olhar os mapas ou as fotografias aéreas de 1950, a gente vai ver que toda essa parte aqui sofreu uma transgressão, né, que foi a subida do mar, e depois uma regressão. Então, há 5.000 anos atrás, mais ou menos, houve uma regressão do mar. Primeiro ele transgrediu, ele subiu, e depois ele regrediu, né? E então, provavelmente, o limite de observação era aqui, junto na beira do mar. E é desse ponto que se observa o Sol no solstício de verão, bem no meio da Pedra Virada. Então, utilizando outras ferramentas, né, como o Google Earth, hoje em dia a gente consegue, não precisa, né, inclusive, ir para campo para ver o Sol nascendo em determinados pontos. Hoje a tecnologia está tão avançada que, com a própria internet, se a gente tem um ponto de referência, a gente consegue fazer essas medições do Sol, sem precisar ir no local. Então, eu verifiquei, né, através do Google, esses alinhamentos. Aqui ele está mostrando o dia 25 de novembro e do dia 21 de dezembro, né, que é bem no canto da pedra, mostrando no meio das duas pedras aqui. Então, do dia 25 de novembro, essa linha que está junto ao Sol, que é 20 metros, ou no canto norte da plataforma. E do dia 21 de dezembro, no canto sul, já saindo, né, das pedras, mas bem na pontinha dela, marcando a pedra virada. Outra ferramenta que a gente usou também é o estelário, né? O Vitor ontem estava falando, né? Então, o estelário ele é muito legal porque você tem toda uma informações quando você clica numa estrela ou no Sol. Então, ele dá o azimuth, ele dá a distância, ele dá o ângulo, ele dá a altura. Então, a partir dessas informações, a gente consegue saber o ângulo que ele se encontra, por exemplo, o azimuth. E outra ferramenta foi o relatório do professor Germano, né, que a gente fez em 2002, quando a gente fez esse levantamento. Então, foram catalogados 40 desses monumentos megalíticos, e cada um deles, né, dá uma rota. Então, aqui o ponto, a plataforma é o ponto 23. A pedra virada lá em cima é a pedra 19 e 18, né, que estão ali nesse ângulo ali de 104 e 105 graus. Então, o Sol nasce bem nessa posição. E o Dome da Oração é a pedra 21, que está a pedra 21 não, a pedra 22, que está a 110 graus. Tá? Então, a partir desse, e ele também dá a distância e dá todo esse, quer dizer, o azimuth, né? Então, se você tem um azimuth e você tem a altura do Sol, e o Sol dá essa informação do ângulo, então a gente consegue cruzar esses dados e saber, né, que eles estão aferidos. Depois disso, também a gente fez uma análise dessa pedra, né? Então, a plataforma ela está apoiada sobre 3 bases, 3 pedras pequenas, mas ela está apoiada na rocha-mãe, que é o morro mesmo,
e algumas pedras que suportam ela, né? Aqui embaixo passava o mar, então, se a gente cava um buraco de 1 metro, mais ou menos, encontra areia escura, que é a decomposição, mas embaixo está areia branca com sedimentos de concha. Então, isso mostra que, alguns anos atrás, o mar passava encostado dessas pedras aqui. E interessante é que ela está apoiada por 3 dessas pedras menores, e é por baixo de uma dessas 3 pedras que também o Sol era visto, quando eu iniciei meus estudos, passando por baixo dele e cruzando com o canto da plataforma no início do inverno, quando ele chega no alto do morro. Hoje já não é mais possível, porque a vegetação exótica e várias outras vegetações faz com que o Sol tenha que nascer um pouco mais para cima, e aí, quando ele chega mais para cima, a inclinação já não permite mais ver o Sol aqui por baixo. Então, essas são as pedras que estão suportando uma pedra que talvez tenha mais de 800 toneladas, né? E é interessante porque essas pedras não poderiam, essa pedra grande não poderia ter caído por cima dessas pedras pequenas, porque isso tornaria elas em migalhas. E outro detalhe que eu venho observando, na verdade nós e outras pessoas têm analisado isso também, é que algumas falhas dela foram aproveitadas. Por exemplo, essa falha de cima foi aproveitada e colocada na parte de baixo para dar acesso a, a esse abrigo que fica embaixo dela. E outra parte dela que está faltando é esse lado aqui também na frente desse abrigo, né? Então, se essa parte que está faltando caísse, ela teria que estar na frente dessa pedra aqui. Mas, na realidade, as medidas comprovam que elas foram levadas para a parte de cima para dar esse acréscimo, né? Então, dia 25 de novembro, a gente tem que estar bem na ponta dessa pedra aqui, que cria que amplia um pouco essa plataforma e deixa ela também mais no nível, né? Então, nivela um pouco, porque essa outra parte está um pouco para baixo. Então, é bem na ponta desse acréscimo que se vê o Sol nascer dia 25 de novembro. Então, o movimento a partir da plataforma, esse ano eu passei fotografando, né? Toda vez que o céu estava dando possibilidade, então eu fiz time-lapse dessas fotografias, são vários momentos, né, de vários dias. Então aqui está o limite máximo, onde está o dome da oração, próximo ao dome da oração. O segundo sol está na pedra virada, o terceiro aqui é meio do verão, e aqui já é quase próximo ao equinócio, só que quando ele está próximo ao equinócio, o Sol, o movimento dele é muito rápido. E aqui onde ele está nascendo no meio das árvores, sim, é o menisco central, que é o equinócio. Depois aqui já no final do mês, no início do mês de maio, metade do outono. E aqui o Sol, já no solstício de inverno, na direção dele. Então, vamos dar uma analisada em algum desses outros monumentos em cima, né, que estão em cima do morro, que são esse conjunto da Dome da Oração, a Pedra Virada, o Menis Central, a Pedra do Dalto e o Pensador. Então, o Dome, por si só, ele já é um observatório, né? Então, a partir dele, a gente consegue observar tanto o nascer quanto o pôr do sol, tanto o solstício de verão, quanto os equinócios, quanto o solstício de inverno. Você consegue acompanhar as estrelas, consegue acompanhar a lua, consegue acompanhar tudo a partir dele. Só que ele foi colocado em um lugar muito estratégico, porque se alguém quisesse marcar o sol no canto do Morro da Galheta e no meio da Ilha do Xavier, só tem um ponto no morro que daria para fazer isso, que é onde está o dome da oração. Se você sai desse ponto, o sol já se desloca, já não fica mais no meio da ilha. Se você vai para o sul, ele vai para o sul também, vai para frente da ilha. Se você vai para o norte, ele vai para o norte também. Então, esse aqui é o ângulo, né, do Sol até a ilha que ele faz no solstício de inverno até o solstício de verão.
Então, quando chega no solstício de inverno, a gente tem essa visualização por baixo dele. Então, quem quiser pode comprovar com a gente amanhã, não, depois de amanhã. Amanhã é a palestra da Kênia. Depois de amanhã, na quarta-feira, a gente vai ter esse alinhamento aqui por baixo do Dome da Oração, onde quem está atrás dele recebe essa iluminação na testa. Mas o ano passado eu descobri que mais para trás dele tem uma outra pedra onde é projetado esse feixe de luz também. Esse aqui é o solstício de verão, como eu falei para vocês, o sol nascendo bem atrás da ilha, mas no meio da ilha, né? E a partir dali, então, ele começa a retornar para o norte para dar. Então, no solstício de verão não tem visualização por baixo, pelo menos que a gente até hoje tem procurado nessa região aqui não consegue, a não ser na pedra virada, que depois eu vou estar mostrando para vocês. Mas ele, no solstício de verão, a Lua nasce na posição, a Lua cheia nasce na posição do solstício de inverno. Então, a Lua ela vai compensar essa falta de luz que o Sol deixa de emitir, né? Porque ele está iluminando o Polo Sul, então o Polo Norte fica sem iluminação. Então, a Lua cheia ela compensa essa falta de luz. Então, por uma semana, mais ou menos, a Lua cheia vai ficar iluminando. Na Lua cheia, por 2 ou 3 dias, ela nem chega a se pôr no Polo Norte, né? Ela fica completamente, ela sobe, desce na linha do horizonte ali, então dá para pescar, caçar, dá para fazer todos os movimentos necessários para subsistência da vida, porque imagina um lugar completamente escuro, com a luz da Lua, ainda mais o calor que ela emite, dá para sobreviver e fazer todo esse processo. Então, a natureza é muito sábia em todo esse processo. E no solstício de verão, né, a Lua ela vem um pouco, ela veio esse ano, eu consegui fotografar além da ilha. Então, como eu falei para vocês, o Dome da Oração ele está muito bem preparado, num lugar muito preciso para fazer essa marcação, porque a Lua ela nasceu no canto sul da ilha, com a pedra que é uma ilha pequena, né, na frente dela. Aqui a Lua já estava um pouquinho mais alta, mas é um pouquinho a diferença ali, um pouquinho mais para o sul, né? Então, esse ano eu consegui pela primeira vez fazer esse registro aqui, tanto de manhã à tarde, né, quando a Lua está nascendo, quanto também no ocaso da Lua, que deu para filmar a Lua por baixo do Dome da Oração, em que ela estava se pondo na posição do solstício de verão, e o Sol nascendo na posição do solstício de inverno. Então, eu consegui fazer esse cruzamento também, que já estava, acho que só em 2004 eu consegui fazer essa filmagem, que é muito raro, é um dia, a Lua ela não espera, não tem, o Sol fica parado ali quase 2 semanas, mas a Lua não, num dia ela se põe às 6 horas, no outro ela já se põe às 7, ou um dia antes ela se põe às 5. Então, você tem que pegar o dia que ela está se pondo junto com o Sol nascendo. Isso tem que ter visibilidade do céu, tem que ter uma série de fatores, né? Então, é muito raro. E, além disso, também, a Lua ela só nasce no mesmo ponto a cada 18 anos, né? 18 anos e 6 meses, na verdade. Então, esse foi um processo que a gente conseguiu documentar esse ano. E então vamos olhar aqui um pouco a Pedra Virada, né, que é esse observatório que está um pouco acima do Dome da Oração, que ele também é outro observatório. Aqui a gente está tendo o alinhamento do solstício de inverno, mas nessa posição também um pouquinho mais para o norte a gente consegue observar o Sol no solstício de verão. Essa pedra, que nós denominamos pedra virada, ela está apoiada sobre 3 bases, que é uma característica desses dólmens mundiais. Então, em vários lugares do mundo, a gente vai encontrar esses dólmens com essas características de estar apoiado sobre 3 bases. Ela tem uma cama embaixo dela e tem uma posição para a gente colocar o
o pescoço, que favorece a visualização do Sol, né, no solstício de verão. E esse ano também eu consegui pegar o nascer da Lua, né? Então, vocês observem que o dome de oração, a Lua estava bem no canto da ilha, agora já está um pouco em cima. Então, como é preciso, eu estava falando para vocês, a precisão dos monumentos e a posição que eles estão. Mas essa abertura da pedra aqui também, ela tem uma pessoa ali na frente, mas é a abertura que se tem da Ilha de Xavier pelo completo ali, né? Então, aqui também nasce a estrela Sirius. No cantinho aqui em cima nasce Órion, as Três Marias, e um pouco mais para o norte nasce as Pleiades. Então, deitado nessa pedra, você consegue observar o nascimento dessas três constelações também, que são muito importantes nesses tempos agora. E, além disso, esse observatório, né, ele é muito completo, tem algumas pedras ali no entorno que marcam também o equinócio de outono e primavera. Então, o Sol nasce no verão na parte sul, aqui onde eu estou com o mouse, e ele vai se deslocando para cá. Quando fecha esse ângulo aqui, começa o outono. Ele vai vindo para o norte, até o solstício de inverno. Quando ele retorna aqui, abre esse ângulo novamente e começa a primavera. Então, esse aqui vai ser uma outra palestra também, porque tem muitas informações aqui desse observatório. E, para vocês terem uma ideia, né, de quem não conhece essa região ainda, esse promontório do morro, ou da bacia da Lagoa da Conceição, ele é belíssimo, ele é rodeado por água, né, tem a lagoa, tem o Oceano Atlântico e no lado tem um canal que liga, né, a lagoa ao oceano. Então, na verdade, já foi uma ilha, né? Ali as dunas mostram que isso aqui fez parte, né? Foi um canal que fechou há muito pouco tempo, e a lagoa de baixo lá também, quando tem a continuação, que teria essa ligação. Então, esse promontório, há alguns 2, 3 mil anos atrás, deve ter sido uma ilha. E em cima dele, então, a gente encontra, né, essas pedras aqui, que é onde está o Observatório Pedra Virada, e um pouco mais aqui na frente, onde está meu mouse, está o Dome da Oração. Então, quando eu iniciei essa pesquisa, o morro, ele quase todo ano era incendiado, eles colocavam fogo para que a vegetação se renovasse para a criação de gado. Então, não estava muito alto, essas pedras eram bem visíveis, né? Então, aqui eu tenho uma fotografia de uma lua, e essa foto aqui provavelmente foi no inverno, porque a lua, nessa posição aqui, cheia só no inverno, e ele não aparece por baixo das pedras que estão abaixo dele, né? Então, estava tudo coberto do mato ainda. Atualmente, esse local se tornou um local de atividades ou de várias atividades, na verdade, que a gente tem feito nesses locais, porque esses povos que viveram, provavelmente, eles tinham alguns rituais de passagem e de observação. E a gente acha por bem, né, fazer com que, para que as pessoas tenham acesso a esses lugares e se conectem com eles, então a gente faz vivências com instrumentos sonoros, né, que ajuda bastante as pessoas a ficarem em conexão, em silêncio, a se prepararem para assistir o sol, a lua, as estrelas, de uma forma mais harmoniosa com o meio ambiente. Mas a gente também tem verificado vários alinhamentos. Por exemplo, esse aqui é um alinhamento da metade da primavera, ou do pôr do sol do solstício de verão. Então, como eu falei para vocês, numa outra palestra, a gente vai trabalhar somente em cima desse observatório, porque ele traz isso é um computador, na verdade, com informações que fica difícil a gente entender como que pessoas, naquele momento, que a gente chama de pré-história, mas a gente não sabe, tinham tanto conhecimento, e como é que eles conseguiram organizar essas pedras de forma que eles conseguiram registrar todos esses movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, e talvez praticar algumas
atividade no seu cotidiano, como ciclo de fertilidade, caça, pesca, né? E deixar essa mensagem para nós hoje no futuro. Com relação ao Mene Central, também, como eu falei para vocês, quando eu era criança, passava por essa pedra e ela estava muito visível, né? E você via essa pedra de todos os lugares. Então, quando eu vinha da faculdade, às vezes eu pegava uma carona com a professora, parava ali perto da ponte e dizia, olha, aquelas pedras lá. Hoje a gente só consegue, ali da entrada da rua para Fortaleza, a gente só consegue ver a pedra virada porque a gente continua mantendo, eu continuo mantendo limpo ali a frente dela, né? Porque se não fosse feito isso, hoje também já não se viria mais, ela estaria dentro do mar, né? Em cima das montanhas, dessa montanha, ela recebe muito vento, mas mesmo assim a vegetação ainda atrás das pedras que ficam mais protegidas iriam crescer e fechar essas pedras numa altura ali de 5 a 6 metros. Então, como o Mene Central ele está numa posição mais resguardada, mais protegida do vento, a vegetação conseguiu cobrir ele já. Então, no Mene Central, a gente já não tem mais essa visão que mostra aqui na fotografia. Na frente dele já são árvores. Aqui estão os pinos Elliott, nessa época já estavam crescendo, a vegetação exótica, né? Mas hoje o Mene Central também é palco de muitas visitas, né? Então, ele está alinhado com a Pedra-Balão, no Monte Verde, e com as pirâmides do México, a pirâmide do Sol no México. A Pedra-Balão, no Monte Verde, ela tem 12 metros de altura e tem 18 de diâmetro. Então, depois, se der, eu vou falar um pouco da Pedra-Balão também. Então, chegamos, né, na Pedra do Dalto, que nós denominamos Pedra do Dalto, que fica aqui nessa região, que está aparecendo aqui onde eu estou com o mouse, que também é uma pedra que está posicionada em cima de outra pedra, que mostra bem essa característica, né, de monumentos megalíticos. E, como eu falei, nessa época, então, o morro era esse capim gordura, que estava facilitando, né, essa visualização. Se não fosse nesse momento, hoje a gente não encontraria mais esse observatório que foi descoberto e vem sendo pesquisado desde 1988, né? Porque se fosse nos dias atuais, todas as pedras elas estariam e já estão dentro da mata fechada. Então, quando eu cheguei na Pedra do Dalto, eu olhei para o norte e vi o Domo da Oração, o Pensador, né? E atualmente, né, logo em seguida, um dos primeiros documentos que eu fiz foi o Sol no solstício de inverno se pondo embaixo dele. E foi a partir dessa fotografia que a gente teve essa noção, né, de uma pessoa orando ou pensando. E então a gente tem um outro fator, né, que é quando foram feitos esses monumentos megalíticos, né, e quando foram gravadas essas artes rupestres. Em 2017, eu, através de um projeto que foi aprovado pelo Ministério do Turismo, o Expedião Amin, o senador Expedião Amin, ele apresentou o projeto e foi aprovado, e a gente conseguiu ali recurso para construir a trilha das piscinas. E como em tudo eu gosto de fazer o projeto, buscar o recurso e fazer a obra também. Então eu estava fazendo essa obra e num dia desse, dia 5 ou 6 de agosto, deu uma ressaca muito grande e eu estou lá construindo a trilha e de repente me deu uma intuição de que eu deveria ir fotografar o mar na Pedra do Frade. E a minha surpresa foi que o mar estava passando por cima da Pedra do Frade, né? Ele batia embaixo, levantava e quase algumas vezes cobria. Aqui eu deixei ela aparecendo um pouco, mas eu tenho fotografia dela encoberta aqui. E eu fiquei pensando, puxa, como é que essa pedra não cai dali, né? Mas ficou por ali. 5 anos depois, eu estava tendo uma aula de geoarqueologia, no curso de arqueologia. Então, os professores apresentaram um artigo que
o estudo de vários pesquisadores, inclusive vocês podem encontrar a referência depois do meu artigo ali, da Jockman, e ele fala que no ano 5.100 a.C., ou 5.100 antes do presente, ou a 3.100 a.C., o mar estava a 3,5 metros mais alto. E isso me levou a uma outra descoberta, porque esse ponto aqui, essa pedra do Frade, ela serviu de três-chaves para mim, né? A primeira foi a intuição de voltar a estudar por causa das inscrições, a segunda foi o alinhamento do solstício de inverno, e a terceira é essa questão da datação. Por quê? Eu estou com uma régua aqui na minha mão de 2 metros. Então, onde eu estou com a mão, mais ou menos, daria a altura do nível do mar há 5.100 anos atrás. Essa onda que bateu ali, que também naquela época deve ter dado muitas ressacas, não que isso é cíclico, né? Todo ano dá 2, 3 ressacas que faz esse movimento. Então, a energia dessa onda ela estaria muito mais alta aqui. Então, essa pedra não teria condições de ficar aqui em cima. E um detalhe interessante é que a inscrição que marca o solstício de verão... Puxa, deixa eu ver se eu consigo voltar. A inscrição que marca o solstício de verão, no meio dessas pedras, elas estariam no fundo do mar também. Então, algumas inscrições dessas estariam no fundo do mar. Então, ele traz isso para uma data bem recente. Mas tem alguns pesquisadores, como o Drúvalo Melquisedeque e outros pesquisadores, falam que essa rede de monumentos megalíticos que mapeou o planeta, né, que, segundo eles, ela faz parte de uma grade energética do planeta, né, que funciona como se fossem linhas eles chamam de linhas telúricas, né? Energias telúricas do planeta. É como se fosse o nosso sistema de acupuntura do nosso corpo, mas isso do nosso planeta. Então, o Projeto Dragão, ele mapeou essas linhas e eles chamam de linhas leis, né, do planeta. Linha lei são caminhos de sal, inclusive, eles chamam essas linhas. E então, essas linhas foram demarcadas por menires e dólmens, né? Menires são pedras colocadas em pé e dólmens as pedras colocadas deitadas. E então ele fala que essa rede de linhas energéticas ela é conhecida também como a rede de consciência crística, né? E que ela começou a ser mapeada há 2.000 anos atrás. Então, isso leva a crer que nem todos os monumentos megalíticos, nem todas as inscrições foram feitas na mesma época, talvez, né? Até porque no Sambaqui, ou em alguns estudos arqueológicos, algumas escavações, encontra-se ali, entre o ano 3000 antes de Cristo, o intervalo, né? Tem um grupo de pessoas que são enterrados de forma fetal, e aí há um intervalo de tempo, e depois eles são enterrados de forma linear. Então, há um intervalo de tempo ali que parece que houve algum movimento geológico que tenha levado à destruição ou até a extinção de alguns grupos humanos. Então, eu vou encerrar essa apresentação, vou abrir o Google Earth e a gente vai ver alguns monumentos em torno da ilha de Santa Catarina. Estou conseguindo, aqui, deixa eu tentar baixar essa barra, estou conseguindo. Tá, consegui. Então, essa ferramenta preciosa que a gente tem hoje, né,
ela facilita muito, a gente consegue viajar o planeta inteiro, medir o planeta inteiro, com uma precisão incrível. Inclusive, atualmente, com o iPhone, a gente faz uma fotografia e quando a gente vai postar a fotografia aqui no Google Earth, ele pergunta se você quer colocar ela na posição que foi registrada. Então, quando você faz a fotografia, ela já registra direto o ponto referencial, ou as coordenadas. Então, quando você coloca a fotografia, na hora a fotografia vai para o local onde você estava. Então, hoje em dia, está uma coisa muito incrível, toda essa tecnologia. Eu só tentar puxar essa barra para cá, vamos lá. Então, vamos ir até o imã, para dar uma analisada. Cada círculo desses que vocês estão vendo aí é uma pedra, tá? É um monumento megalítico em algum lugar. Cada linha dessas que vocês estão observando, ela vai para a direção de algum lugar. Esse conjunto mais forte de linha aqui, ele está associado ali com a Europa. Esse outro, que está um pouco mais forte também, o segundo está associado com a América Latina, ali com a região do México. Mas, descendo um pouquinho aqui, então eu estou fazendo esse mapeamento através do Google e estou colocando, né, o ponto e as pedras, né? Mas esse ele só está dentro do meu computador, então eu não posso gerar ainda esse arquivo para ninguém. Eu pretendo montar uma plataforma, talvez um projeto a partir daqui para a gente criar essa plataforma onde qualquer pessoa possa ter acesso, né? De clicar em cima da pedra ou de botar uma linha ou outra, né? Então, são vários desses monumentos megalíticos, como eu mostrei para vocês aqui no Morro da Galheta. Esse aqui está na beira do rio, a Pedra do Torquato. Esse aqui é um que está agora em perigo. Uma pessoa está construindo quase a 4, 5 metros dele, né? E a gente não tem mais acesso, porque é um lugar que é uma propriedade particular. Aqui o portal, a Pedra do Pensador, algumas pessoas aqui no Pensador, né? Então, para vocês terem noção de tamanho também, tem algumas pedras que são pequenas e tem outras que são pedras bem maiores. Tem uma que a gente chama de cálice, tem outra aqui que ainda... Isso tudo aqui no Morro da Galheta, né? A Pedra da Baleia, todas elas têm orientação, só que a gente não tem como trabalhar tudo isso em tão pouco tempo. O Menino Central e outras pedras aqui, a Pedra Virada, né, já mencionamos. E um pouco mais para o sul, nós temos aqui a Praia Mole, né, que onde o pessoal denominou essa pedra de índio. Isso foi uma fotografia, quer dizer, eu fiz uma fotografia em 1990, quando na Praia Mole eles estavam querendo fazer um empreendimento e um dos líderes comunitários ali me pediu para tentar ajudar eles, né, na defesa desse patrimônio ali. E aí eu apresentei essa fotografia e ele falou: olha o índio, a gente não sabia. Então o índio partiu dessa fotografia aqui, né? Então aqui você tem o nariz, a boca, o rosto dele, né? E uma toga, uma túnica, alguma coisa aqui para cima da cabeça dele, a mão dele e o pé. Mas o contrário a gente também tem como se fosse a cabeça de um cachorro, né? O Snoopy ali, e o pé dele é onde é a mão. Então, nas tradições tanto mexicanas quanto da egípcia, o cachorro ele guia o morto no além. Então, parece que tem uma relação com isso. Eu não posso precisar exatamente se isso é verdade. Aqui na Praia Mole, então, toda em volta da lagoa tem vários desses monumentos, né? São muitos deles que precisam ser catalogados e estudados. Mas uma pedra que me chama a atenção é essa pedra. Opa, só essa aqui. Aqui, está faltando uma pedra, está vendo? Deixa eu ver se eu consigo. Eu coloquei essa pedra aqui, deixa eu ver se eu acho ela agora à tarde. Eu acho que ela não vai aparecer. Eu não salvei.
Essa pedra que está aparecendo aqui, ela hoje não está mais, ela já está dentro d'água, ela rolou, né? Então, eu tinha um pôr do sol, inclusive, que eu tinha registrado do solstício de inverno embaixo dessa pedra. E hoje ela está aqui embaixo d'água já, porque ela rolou. Então, alguns desses monumentos megalíticos, eles correm o risco, tanto pelas ações naturais, como por ações antrópicas, né? Então, muitas pessoas, hoje, com a explosão demográfica e esse turismo descontrolado, né? Então, está trazendo fazendo com que as pessoas vão construindo e destruindo essas pedras, esses monumentos megalíticos. Essa aqui é na Ponte do Gravatá, são vários desses monumentos. Essa é a Pedra da Cama, ou o Olho do Dragão. Quando a gente está deitado dentro dele, parece que você está dentro de um olho, e esse morro ele faz como se fosse a cabeça de um dragão mesmo, né? E o olho dele saindo um pouco para fora, como de um crocodilo, que sai um pouco para fora, você estaria dentro do olho dele. Então, são vários desses monumentos aqui na Ponte do Gravatá, e alguns que a Pedra da Cama lá em cima, e aqui esse outro dolmen, né, com duas pedrinhas pequenas. Então, como eu falo, o Vitor Susequin, que trabalha com a gente nessas pesquisas, né, imagina que essas duas pedras, para ficarem aqui, alguém teria que segurar para apoiar a outra pedra de cima, porque não tem como essas duas pedrinhas ficarem esperando essa pedra de cima cair, né? Então, ele tem muita razão. Aqui tem uma outra pedra também, que é um outro que a gente chama de boneco também, muito interessante, associado lá com esse dolme e o solstício de inverno. E, bom, ampliando um pouco mais, nós temos a ilha de Santa Catarina, né? Então, na ilha de Santa Catarina também, no conjunto dela, tem vários desses monumentos. Aqui na Lagoinha do Norte, um menhir, depois tem a Pedra do Equilíbrio, também aqui no inglês, foi uma dessas pedras que foi achada recentemente. Deixa eu ver se tem outra linha dela, outra pedra aqui. Olha aqui. Essa pedra ela é interessante, porque a parte de baixo dela, essa parte de cima, estaria para cima, estaria para cá, e a parte de baixo dela é a outra. Então, ela está invertida e colocada na ponta dessa pedra. E observe a nossa estatura, o nosso tamanho, né? Em relação à pedra, talvez uns 4 metros, né? Então, imagina a força ou a inteligência da pessoa para erguer essa pedra e deixar nessa posição. Essa pedra foi também, esse monumento foi um achado fortuito também. Uma moça se perdeu na trilha das feiticeiras, passou por ela, fez uma fotografia, aí mostrou para uma amiga dela, a amiga dela mostrou para mim e a gente foi procurar. A gente levou quase umas 3 horas no mato tentando achar essa pedra que nem ela mesma achava mais. Então, ela está aqui no inglês. Aqui tem uma outra pedra bem interessante, ela não aparece, que não está catalogada, mas vamos para cá. Aqui tem o menhir do Seu Manuel Rosa, que fica bem na ponta próximo do farol, ou do Forte São José da Ponta Grossa, está bem ao lado dele. Não sei como não cortaram, porque o Forte de São José da Ponta Grossa foi feito com pedras dali daquele local, né? Foram cortadas várias pedras. E é interessante que existe uma proteção, de qualquer forma, em relação a esses monumentos, que não permitiu que ele fosse destruído. Aqui em Santo Antônio também tem um desses menires colocado, ele está na extremidade leste da ilha, mais para o pôr do sol, e tem a Pedra Balão, que eu me referi a vocês, que está alinhado com o menir central e a pirâmide do México, está a 108 graus, que também é o caso da Estrela Capela. Observe o tamanho do monumento e observem o tamanho das pessoas ali, né? O nosso tamanho. Inclusive, aqui está o próximo palestrante, né? O do dia 25, o Manuel Della Torre, que ficou impressionado, né? Porque realmente não tem como a gente explicar. E esse ano eu estava aqui nessa pedra,
eu fui fazer uma visita e tive uma surpresa, porque eu tive que ficar um pouco mais tempo para desgalhar essas árvores aqui, e quando eu saí, o sol estava iluminando essa parte. Então, toda essa parte aqui dela foi tirada. Foi tirada, não caiu essa lasca inteira. E eu imaginei, bom, se essa pedra fosse natural, essa lasca teria que estar na frente. E a lasca não está, ela está do lado de trás, apoiada sobre três bases, como um dolmen, né? Então, como eu falei para vocês, é muito material, eu teria que levar horas aqui, ou ser várias palestras, para a gente poder adentrar esse mundo, desse mistério dos monumentos megalíticos. Aqui nos Ganchos também tem vários desses monumentos megalíticos. Um deles aqui é a Pedra do Três e a Pedra do Amendoim. A Pedra do Três, eu quero ver se esse ano eu vou lá novamente, porque ela dá o solstício de inverno e ela dá o solstício de verão. Então, o ocaso do solstício de inverno, né, ela é chamada de Pedra do Três porque são três pedras em cima de uma plataforma que é visto lá da Praia da Armação. E um senhor, o senhor José Ari, eu perguntei para ele como é o nome daquelas pedras, porque eles não sabem nada, né, a respeito do local das pedras, dos movimentos do Sol. Mas eles denominam essas pedras, né? E ela é denominada de Pedra do Três por causa dessas três pedras que estão em cima dessa rocha. Mas tem também ali a Pedra do Amendoim, deixa eu ver, que é outra coisa também gigantesca, que a gente não compreende como que essas pedras foram parar ali. Tem, claro, que existem teorias, que não é o caso, a gente não vai estar trabalhando com isso agora. Aqui no tabuleiro, deixa eu ver se eu consigo, não tenho as fotos, mas deixa eu ver aqui dos naufragados. Naufragado tem algumas pedras também que estão marcando. Então, de norte a sul da ilha, ele está toda mapeada, né, com esses monumentos. A Lagoinha do Leste, olha isso aqui. Deixa eu só mostrar outra aqui da Lagoinha do Leste. Olha essa pedra. Então, assim, foi erosão, mas uma erosão fazia com que essa pedra aqui ela caísse, não ficasse ali, né? Então, um tremor de terra, qualquer coisa, jogaria essas pedras no chão. Então, interessante que Florianópolis não tem esse processo de temores de terra, então elas estão bem fixas. Aqui é a Pedra do Frade, todo mundo já conhece também, mas tem algumas outras pedras bem interessantes, como a Pedra do Equilíbrio. Deixa eu ver aqui. Olha como está essa pedra, né? E uma pessoa não chega na altura do apoio dela, uma pessoa fica na metade aqui. Então, são gigantescos esses monumentos. E assim, esses monumentos eles vão se espalhando pelo planeta, especialmente no Brasil, né? Então, aqui nós temos a pedra de Tandil, de Tandil, onde o Vitor e a Vitória já fizeram uma pesquisa, estiveram lá, fizeram algumas descobertas, e saiu um vídeo recentemente. Aqui nós temos a Pedra do Cavalo, deixa eu ver se ela está aqui no meu arquivo, não está também aparecendo, que está alinhada, segundo Ernesto Veloso, também é um outro grande pesquisador que se interessou pela arqueastronomia, e ele montou a página Brasil Megalítico, está alinhada com a Pedra de Mariana Pimentel e a Pedra do Frade em Laguna, estão na mesma linha. Inclusive, a gente está agora tentando dar um apoio para ele, financiar uma viagem para ele e constatar esses alinhamentos aí. E aí vai para o norte, região de São Paulo, Rio de Janeiro, tem muito desses monumentos megalíticos também. Vou ver se eu consigo acessar algum deles aqui. Deixa eu só abrir novamente, puxar mais um pouco aqui. Aqui em São Paulo, esse aqui é lá em Goiás, o Domo de Anicum. A gente fez uma viagem, tem a Pedra do Chapéu aqui também. Então, são vários desses monumentos. Mas eu quero vir aqui em São Paulo, quero mostrar
uma pedra em São Paulo, pedra balão, tem, deixa eu ver, pedra da agulha. Pico das Cabras aqui. Ela não está aparecendo no meu, mas tem uma foto aqui no Google que é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo acessar a foto que está aqui no Google. Foto. Oi. Olha só isso aqui. Essa é a Pedra da Agulha. Olha o tamanho das pessoas em relação à Pedra da Agulha. Isso aqui está no Pico das Cabras, no Parque Joaquim. Eu não lembro o nome agora, correto. Mas aqui tem um observatório astronômico. A Vitória esteve aqui, inclusive, o Vitor também. Mas olha de onde foi tirada essa pedra, né? Então, ela foi tirada exatamente dessa falha geológica aqui e foi levada lá para cima. Então, ela se encaixa perfeitamente nesse local. E aí vem a questão, né? Como é que essas pedras foram parar ali em cima? Quem levou essas pedras? Que tecnologia, né? Mato Grosso, e essa região aqui que vai para a Europa, é onde está aquela região ali de Piauí, né? E que tem muito desses monumentos megalíticos também. Ali, região de... São muitos deles. Olha essa formação aqui. Bom, ela está muito pequenininha a foto. Olha só. Então, são vários desses monumentos espalhados pelo mundo inteiro, está mapeando essa rede energética. Aqui nós temos os monumentos da Europa, também alguns mapeamentos deles, né? E indo até na Rússia, onde tem outros monumentos. Então, nessa direção da Terra, onde estão todos os monumentos. E interessante que aqui, esse ponto aqui é oposição a Florianópolis, né? Como se a gente estivesse olhando para baixo. Aqui é onde está Yonaguni. Yonaguni aqui no Japão, aquela cidade submersa, né? Então, a 27 graus, que é a mesma latitude de Florianópolis, 27 graus e 47 minutos, mas Florianópolis está 27 graus, a plataforma está 27 graus e 30 minutos, tá? 35 minutos. Então, é nessa região aqui onde a oposição do planeta, né? Em relação a Florianópolis, onde está essa pirâmide submersa, que, inclusive, os doutores J. Huttek, eles têm uma pesquisa, estiveram lá com o pessoal aqui pesquisando essa pirâmide submersa. Então, é isso, gente. A palestra, a princípio, é isso. A gente tem muitas coisas para apresentar, mas é impossível apresentar todo esse material numa única palestra.